Aleluia. Os irmãos, na paz do Senhor. Amém. Graças a Deus, nós estamos mais uma vez reunidos nesse final de ano, né? Para juntos adorar o nome do Senhor. Para isso é que aqui chegamos para adorar o Senhor Jesus. Seria bom estar ouvindo, né? Os irmãos pregarem, eu gosto de ouvir aqui, o Marcos pregar, o Adilto, esse vozeirão, né? Uma bênção, em nome de Deus, e tantos outros aí, né? Falar do amor de Jesus. Ouvir, irmãos, é bem melhor do que ele está falando, né? Porque quando a gente está ouvindo, a gente está aprendendo. Nesta manhã, na beirada do dia, o Humberto me convocou, está falando aqui do amor de Jesus, trazendo uma palavra para os nossos corações nesta noite. Eu comecei a meditar, né? Sempre quando eu culto de cidade, cada um que vem quer falar a respeito de jovem, né? Incentivo jovem, tem por bem. Missão, ação de missão do Evangelho. Né? E eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu vou falar para a igreja nesta noite? O que o Senhor vai falar conosco? E vem na minha mente o Evangelho que ensina, né? É bom estar ouvindo aqui um Bento, um Marco, ensinando a palavra de Deus. E a gente fica pensando, mas irmãos, toda vez que lemos a Bíblia, estamos aprendendo. Então a palavra é que eles ensinam. Louvado seja o nome de Jesus. Não é em nome de alguns falando aqui, né? E momento, um Marco, qualquer outro, que seja, e estaremos ensinando os irmãos. Estaremos sim transmitindo a palavra. Foi dito aqui no início do culto que se ouvirmos esta palavra e guardar ela no coração, né, a gente é bem abençoado, né? Temos que ouvir e guardar, porque se a gente falar, e você ouve e sai ali, já não está guardando mais a palavra do Senhor, em vão você ouviu, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, os irmãos, prestem muita atenção, porque para vocês poderem aprender alguma coisa, porque quando quem está falando aqui não tem uma grande sabedoria para explanar a palavra de Deus para os irmãos, fica mais difícil. Mas se vocês estiverem prestando bastante atenção, eu tenho certeza que você vai levar algo no coração para casa, né? Aprender alguma coisa, porque nesta noite eu já pude aprender. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria convidar os irmãos para estarem lendo o livro de Efésios. Eu achei uma palavra aqui que ela fala muito conosco, né? Ela nos ensina, ela nos adverte. E quando nós guardamos a palavra, irmãos, a gente vê que o boi, né, a vaca, ela vai ali no coxo, ou seja, no pasto mesmo, ela come, e quando é à noite, ou mesmo em algum momento do dia, ela se deita e começa a remoer
aquilo que ela comeu. Então, transmitindo para o bucho maior, né, aquele alimento, e que se torna um alimento mesmo, né, que venha ser fértil. Efésios capítulo 5, não tem? Capítulo 6. Glória a Deus. Capítulo 6. Vamos ler algum versículo aqui a partir do verso 10. Fala da armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Vamos ver por enquanto até aqui, né, irmãos? Podemos nos assentar e a gente vamos falando aqui. E demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor. Nós vemos, irmãos, eu fico observando quando a gente ouve alguma passagem e alguém dizendo: eu estou seguindo isso assim, eu estou seguindo o piloto, né, nas redes sociais. Eu fico observando o seguinte: muitas das vezes a pessoa ganha alguma coisa com isso, em seguir alguém, né? Ganha alguma coisa, porque aprende alguma coisa. Mas o bom mesmo é ocupar mais tempo nas coisas de Deus, nas coisas do Senhor. Porque, irmãos, quando fala de santificação do Senhor, eu aprendi que a santificação ela é todo momento da nossa vida. Porque em tudo aquilo que aparece na nossa mente, nós vemos aqui que não temos que lutar contra carne e sangue, né? Mas contra as potestades. Então, tudo aquilo, muitas coisas que aparecem na nossa mente, são coisas que vêm para nos consturbar na presença de Deus, né? Desviar a nossa mente da presença do Senhor, do alvo nosso que é Cristo. Então aparece. Então, se você estiver em posição de consagração, você vai conseguir ter uma visão de Deus que aquilo ali não é da vontade do Senhor, né? É coisa que não vem de Deus, é coisa que vem da parte do inimigo. Então, devemos estar sempre fortalecendo no Senhor. E a gente vai ver aqui que a palavra de Deus continua dizendo: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Então, revestir toda a armadura. Nós continuar lendo aqui para frente, nós vamos ver muitas coisas que falam da armadura de Deus. Agora mesmo nós chegamos aqui na frente. Então devemos revestir
de toda a armadura de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra as potestades, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Então, irmãos, a gente vê que até dentro da igreja existe alguma coisa que não é do agrado de Deus, né? Que está lutando contra a vontade de Deus. Nós vemos que quando os filhos de Deus foram se apresentar diante de Deus, lá estava o diabo, né? E quando foi lançado a pergunta, porque Deus conhece todas as coisas e vê todas as coisas, né? Aí o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? E ele disse: eu venho de passear e rodear a terra. Louvado seja o nome de Jesus. Deus procurou para ele: tem visto lá meu servo Jó, que é justo e fiel? Então, irmãos, aí nós vemos que o diabo, ele está assim, bem perto de nós, né? Tem uma palavra na Bíblia que diz que o pecado que tão de perto nos rodeia. E quem é o pecado? A Bíblia fala do homem do pecado. Então é Satanás, né? O pecado vem dele. E nós, na nossa fraqueza, irmãos, o Roberto disse que agora mesmo, que se pudesse viver aquilo que a palavra do hino diz, né? Se pudesse viver, mas não consegue viver. Nós, na nossa fraqueza, nós não conseguimos viver conforme a palavra de Deus. Porque, irmãos, se vivêssemos como a palavra de Deus manda, a nossa vida era mil vezes melhor, né? Porque Deus, quando nós estamos lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, nós vemos que Deus sempre trata com o homem quando ele faz errado. Deus trata, né? As coisas vêm as consequências, né? E muitas das vezes, atrás da consequência, vem enfermidade e tudo mais. Então, sempre Deus trata, mas também Deus, já veio um irmão vendo dizendo aqui, eu estou sendo, gosto de falar, Deus complica, mas depois Deus explica por que complicou. Então Deus, Ele nos põe no extremo, né? Aí já vi muitos pregadores dizendo que ele coloca o prumo. Se você estiver entortando para cá, aí você vai ter que voltar, porque Deus está colocando o prumo. O que é isso? Ele está errando em alguma coisa. Se você para trás, você não pode entortar muito, porque você cai. Né? O irmão Roberto disse que tem que andar para frente, não pode andar de marcha ré. Para frente, se inclinar demais também cai. Né? Cai também, então tem que ser no prumo da palavra de Deus. Temos que estar andando de acordo com a palavra. Somos falhos, muitas das vezes, a gente quase coloca o pé na armadilha, porque o diabo está sempre colocando armadilha no nosso caminho, então a gente chega e quase coloca o pé. Mas se estivermos em consagração a Deus, com nossa mente voltada para Deus, Ele vai abrir os nossos olhos, né, e nos mostrar aquilo ali, através do seu Espírito Santo. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos andar aqui um pouquinho, né? Portanto, irmãos, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo, confirme, né?
ficar firme. A gente fica observando firmes, a gente anda nessas ruas dessa cidade, mas a igreja está tudo lado, né? E não é o caso de muitos, porque às vezes muitas consequências tem e a pessoa é obrigada a estar em outra igreja, mas tem gente que hoje está aqui, amanhã está ali, depois de amanhã está de lá, e não está firme, né? Não está fazendo o que a palavra do Senhor recomenda, ficar firme. Porque estando firme, está mais seguro. Está mais seguro se estiver firme com o Senhor. A gente tem recebido tanto chamado, né? Vem para cá ajudar nós, vem para nós. Se nós temos a nossa convicção de estarmos aqui para ajudar, porque cada um dos obreiros, irmãos, ele sozinho não dirige a igreja. Tem que ter o cristão, tem que ter o cristão. Então, por isso que alguém chama, né? Vem para perto de nós. E com certeza ele tem que fazer igual Pedro, né? Subir lá no alto mar, lançar a rede. Lá no alto mar, onde tem muito peixe. Porque aqui só tem cristão, né? Lavado e remido no sangue de Jesus. Glória a Deus. Estai, pois, firme, no verso 14, tendo cingido o vosso lombo com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Né? Estais, pois, firme, cingido os vossos lombos com a verdade. O que é a verdade? É a palavra, né? A palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a verdade. Ela vem nos cingindo, como já disse aqui, né? Ela nos coloca no prumo certo e nos mostrando o caminho por onde devemos andar na presença de Deus. Calçado os pés na preparação do Evangelho da Paz. E é um momento que devemos estar alertas. O Gilson acabou de cantar aí, em breve vem o grande dia, em que lutas ficarão. E nós vamos decorrer a harpa cristã, nós vamos achar também um hino que diz assim: como se tenho as mãos vazias, com Jesus eu encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Então é isso aí, calçar o pé do Evangelho, né? E preparar o Evangelho da Paz. Quando tivermos a oportunidade de falar do amor de Jesus, irmãos, muitas das vezes eu estou falando de mim, a gente fica assim, não, vou falar, e não fala, vou falar de Jesus, e não fala. Muitas das vezes aquela alma está carente de ouvir a palavra do Senhor, a gente falar de Jesus, o Salvador. Esse dia, uma mulher, um aperto, atrito, porque quando chega a consequência, aí a pessoa começa a sentir a necessidade. Eu podia orar com meu irmão, porque meu marido falou assim que o senhor é homem de oração. Só porque sempre via eu orar para almoçar. Nem para jantar, não, porque eu não venho na minha casa fácil, mas orar para poder almoçar. Então, isso aqui, irmãos, é que o mundo precisa ver em nós. Né? Temor de Deus, fidelidade a Deus, porque nós estamos sendo fiel, porque
dependendo do lugar, nasce dentro de nós. Mas tanta gente aqui, eu vou orar aqui, tanta gente aqui olhando. Quando eu viajava com ônibus, aí chegava no restaurante, aí a gente sentava lá na mesa, aquele tantão de gente ali. Então, curvava a minha cabeça, agradecia o Senhor pelo pão, né, pedia a sua bênção. Então eu começava a almoçar. E, irmãos, não tem quem faça eu namorar, né? Porque a palavra do Senhor disse: se envergonhar de mim diante dos homens, eu também envergonharei diante do meu Pai. Isso é Jesus falando. Então eu não posso negar o meu Deus. Muitas vezes a gente nega a Deus por pouca coisa, né? Pouca coisinha a gente está negando. Acha que não, mas está negando. E devemos ter cuidado, né? Porque breve vem o grande dia. Louvado seja o nome de Jesus. Tomando sobretudo, irmãos, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do mal. Escudo da fé, uma ferramenta poderosa, né? A fé. Quando você se sente diante de qualquer situação, então coloca a sua fé em ação, usa esse escudo, né? Fala do amor de Jesus, ora por alguém que é necessitado. Eu estou fazendo um serviço na fazenda ali e já estou devedor, porque tem um casal ali necessitado de ouvir a palavra de Deus e a gente vai lá correndo e volta, mas eu não posso finalizar sem falar de Jesus para eles, porque senão no amanhã eu possa ser decepcionado, né? Porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Irmãos, o que está acontecendo aí fora e aqui, né? Nós vemos aí, se Deus quiser exterminar esse mundo, somente um assoprozinho. Quando passa um ventozinho por aí, sai arrebentando tudo, né? Aí vai lá, está a 100 km por hora, 120, mas se Deus permitir um vento maior, irmãos, não sobra nada, não sobra nada. Então, se Deus quiser exterminar, Ele extermina a qualquer momento e talvez possa levar alguém que esteve conosco, nós não falamos de Jesus para ele, né? Então, temos que falar de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Está vendo aqui, irmão, o apóstolo que escreveu essa carta ali para a igreja de Éfeso, trazendo uma advertência, né, muito grande para o povo da época. E chegou até a nós, né? A gente estava lendo aqui esse dia, lá no livro de Isaías, falando que, demonstrando, escrevendo ali, Isaías escreveu, falando do Senhor. Ele trouxe até o gentio a palavra de Deus, né? Estendeu até o gentio. Foi Deus falando por amor do seu povo. Deus, o Senhor enviou Cristo. O profeta já profetizou naquela